Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Estamos aqui na área da saúde hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a educação física. Aqui comigo, professor docente do Unisalesiano André Jocura, que todo mundo conhece só como Jocura, mas é André também. E aqui, nosso palestrante, muito obrigada, que aceitou de primeira mão aí falar com a gente, Gleverson de Souza, que também não é conhecido como Glever de Souza, mas como Nino, desde a época da faculdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre o progresso da educação física e o avanço no tratamento de reabilitação músculo-esquelética. Vamos bater um papo aí descontraído para falar um pouquinho sobre isso, né, esse avanço da tecnologia também na área da educação física e tanto o progresso da educação física também. Olá, bem-vindo, muito obrigada, Nino, pela sua participação, de ter aceito, na verdade, compartilhar o seu conhecimento, que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, dessa referência que você é da educação física enquanto reabilitação, músculo-esquelética e outras funções que você está exercendo aí. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar participando novamente, a segunda vez, né? Então, assim, é uma honra aí poder colaborar e conversar um pouquinho dessa área da reabilitação, onde o pessoal da educação física tem vindo fortemente, né? Se utilizando do exercício e do movimento para ajudar tanta gente. Bom, gente, antes da gente começar, eu vou passar a conversa aí para o professor Jocura também. Vou falar um pouquinho do currículo do Nino, tá? Formado em Educação Física, com muito orgulho, eu sei, a gente é mais ou menos da mesma época, né? Especialista em biomecânica e atividade física pela Estácio, especialista em reabilitação músculo-esquelética, especialista em dor pela UFSCar, especializando em ortopedia multiprofissional pelo Instituto de Pesquisa Hospital Albert Einstein, docente de pós-graduação da FAERJ e é proprietário também da Nino Treinamento Integrado e Reabilitação. Vamos começar então com o nosso bate-papo aí. Bom, Nino, boa tarde, né? Boa tarde. Muito bom ter você de volta aqui com a gente. Essa questão aí, né, do profissional de educação física trabalhar na reabilitação, né, e no seu caso também relacionado ao tratamento da dor, a gente fica muito será que o profissional de educação física pode trabalhar nessa área, né? Pode atuar nesse segmento? Porque muitos acreditam que o profissional de educação física é só para estética, performance, mas não deixa de ser uma performance, né? Você pega uma pessoa que está debilitada numa determinada condição e você consegue melhorar essa condição dela. Me fala um pouco sobre isso, essa questão de como é a sua atuação, né, nesse segmento. É muito plausível, muito coerente começarmos com essa pergunta. Pelo seguinte, se for em termos de curiosidade até, nunca teve uma fiscalização do CREF na minha academia, mas eu tive 3 do CREFITO. Aí, a partir disso, eu fui buscar a lei antes de começar a mexer com a reabilitação. Primeiro, eu fui ver se realmente existe uma legislação pela qual permite o profissional de educação física a atuar nisso. Existe. Então, o consenso do dia de 2 de dezembro de 2003, se eu não me engano, permitindo com que o profissional de educação física exerça a atividade de reabilitar. Qual que é o grande problema, André? É que a pessoa atribui a palavra reabilitação a uma profissão. Isso não existe. Esse problema é justamente esse. A grande diferença está no que você utiliza como ferramenta, como instrumento pelo qual você vai ajustar ou reabilitar essa pessoa. Então, reabilitar hoje consiste no quê? Quando a pessoa tem uma determinada disfunção, eu preciso te reinserir que nas suas classificações nós chamamos de atividades de vida diária. Uhum. Aí sim. Então, a grande questão hoje está justamente sobre isso. Sobre em qual ferramenta pela qual o profissional de educação física vai se utilizar para reabilitar ou ajustar a disfunção pela qual levou o indivíduo até lá. Essa é a grande questão. E o que acontece muito no caso do profissional de educação física, que ele é permitido, justamente através do movimento. Tanto que houve algo muito interessante esse ano, que foi justamente a entrada e a permissão de atuação do profissional de educação física em ambiente hospitalar. Sim. Que houve está havendo, tá? Uma grande briga entre a fisioterapia e os profissionais de educação física, supondo-se que a fisioterapia iria perder espaço em relação a isso. Só para a gente esclarecer aí para a galera que está assistindo, CREF é o Conselho Regional de Educação Física, o CREFITO da fisioterapia. As áreas vêm passando por uma divisão, né? A educação física agora
tem esse espaço no SUS, tem esse espaço no ambiente hospitalar, tem o espaço no NASF, né, que é o Núcleo de Atendimento à Família. Então, a gente vai ocupando os espaços. E é muito importante o Nino falar sobre isso, que a reabilitação não significa reabilitar somente o paciente, né? No caso da fisioterapia, que tem outro processo completamente diferente. E a gente... É muito claro para nós, que estudamos sobre isso, qual é a atuação do profissional de educação física e qual é a atuação do fisioterapeuta nesse processo, né? Exatamente. E é isso que é muito interessante, porque, assim, tanto que é muito curioso isso, que quando o Crefito foi até lá, uma das coisas que a responsável lá havia me dito, falou assim, Nino, se você não quiser me receber, você não precisa. Eu falei, não tenho nada para esconder, entra e vamos tomar um café. Entendeu? Dentro disso, o que acontece? Ela não viu um ultrassom, ela não viu um aparelho de eletroestimulação. Então, é óbvio que eu não vou me utilizar isso. E o que é mais curioso, olha que interessante. Na minha última especialização, que foi dor, em São Carlos, eu estudei área pela qual a ultrassom se utiliza para determinada coisa. Aí a questão é, por que eu não fui liberado dessa aula, já que eu não posso atuar? Não, eu fiz prova como todo mundo. Né? Então, existem algumas questões pelas quais existe o interesse da gente saber o que significa, mas isso não significa pela qual que eu vou me utilizar dessa ferramenta que não é permitida pela minha área. Né? Eu acho que isso fica sendo uns fatores bem interessantes em relação a isso. Sim, você está atuando daquilo que você é habilitado. Exatamente. Né? Você não está invadindo nenhuma área de outra profissão. Né? Nós somos habilitados a isso e aí você foi se especializar para poder trabalhar de maneira correta. Exatamente. Fazendo isso. Eu fiquei até curiosa agora, viu, Nino? Porque assim, a gente se conhece da época da faculdade, que é próxima agora, sim, assim. Sim, Por que você decidiu ir por esse caminho? Qual foi, assim, o divisor de águas? Sendo que a educação física traz muita coisa de proposta, né? Eu particularmente, quando chegou na época da faculdade, eu vi muito encantamento pela fisiologia. Todo mundo acabava vindo para fisiologia e tal. E eu comecei a me interessar muito na época para nós, era o professor Ricardo, que dava aula, né? E eu lembro que eu tinha tirado 9,5 na aula dele, raríssimo, nunca mais ia acontecer isso, óbvio. E eu sentei, né, obviamente, naquela escada da cantina, onde nós conhecemos muito bem, na aula de educação física. E eu tinha saído e eu não tinha entrado na aula dele. Ele passou por mim e falou, eu vou te reprovar. Naquela época, se existia essa autoridade tamanha e realmente eu fui reprovado em cinesiologia. Aí eu falei, cara, agora eu vou decidir, eu vou para cima dessa matéria de uma forma que ele nunca mais. Quando passou-se o ano seguinte, eu fiz DP daquela matéria, obviamente, né? Que na época ele conversou com a coordenadora e realmente me reprovou. E eu fui coordenador da sala de DP do outro ano subsequente, que era justamente a matéria pela qual sinto muita falta na área de educação física, que eram patologias dadas pela Gisele. Olha só quanto tempo faz e me recordo bem disso. E eu vi encantamento em relação a patologias a partir dali. Aí, a partir dali, eu comecei a fazer justamente daquela forma para a área da reabilitação. Porque é encantador você ver um aluno chegar até você mancando, né, claudicando de uma forma significativa e ela falar assim para você, puxa, hoje eu consegui ajoelhar na igreja e eu não senti dor. Eu não precisei de auxílio da pessoa ao lado, né? Então, esses tipos de marcadores eles são bem interessantes. Não digo que você melhorar esteticamente ou melhorar a performance de um atleta não seja algo significativo, mas não me tocava tanto quando eu via alguém caminhar de uma maneira melhor ou erguer o braço de maneira melhor, né? E assim por diante. Foi por isso o encantamento em relação a isso. Quantos anos nessa área? Olha, assim que eu me formei, me formei no final de 2003, eu venho estudando dor e lesão desde então. Houve uma mudança, assim, extremamente significativa na área, principalmente nos últimos anos que eu resolvi estudar dor, né? Que houve uma mudança muito significativa entre a área biomédica e a área biopsicossocial, né? Porque, é igual nós estávamos conversando anteriormente, o paciente ou o aluno, ele vai até o profissional ou médico com duas razões, disfunção e dor. Só que se hoje você perguntar o que é dor para você, ninguém sabe se referir. Então, nós temos tanto a SBED, que é a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, quanto que a IASP, que é uma Associação Internacional do Estudo da Dor, que vem a fazer a definição de dor, né? Então, como eu estudei isso durante muito tempo, o que é dor? Dor é uma experiência sensorial e emocional aversiva, semelhante ou associada àquela semelhante lesão tecidual real ou potencial, IASP 2019.
Então, o que acontece? Você vê que ela pode ser sensorial e emocional. Existe um estudo muito interessante que é uma ressonância magnética funcional e foi-se visto que o término de um relacionamento para o cérebro é dado como uma amputação do membro. Olha que interessante. Então, se você está triste, a sua incidência, a intensidade dolorosa aumenta. Então, a gente começa a verificar o nível de complexidade da reabilitação hoje. É muito interessante você falar isso, né? Porque a biomecânica, a fisiologia é muito importante na sua área de atuação. Muito. Isso ninguém, né, discute. Questionável. Mas qual a importância de ouvir, né, o seu cliente, o seu paciente para o tratamento, para a reabilitação? Sim. Né? Quanto que isso é importante? É espetacular, assim, né? É muito interessante quando eu comecei a olhar o nosso papel, que foi-se visto que, o que é tão interessante? Hoje, numa das aulas, dentre essas pós, teve comunicação com o paciente. E quando você aumenta a atividade ou a confiança do paciente, o que geralmente os profissionais de saúde fazem? A gente sai despejando soluções e resoluções. Então, vamos supor, às vezes você chega até mim com uma dor lombar crônica de caráter primário ou secundário, né, que houveram subdivisões pela CID. Então, você chegou lá sobre um caráter primário, ou seja, foi-se visto no seu exame, isso é um teste diagnóstico, pela qual você não tem uma alteração tecidual, mas você tem dor lombar que o incapacita. Vamos supor, vocês são docentes, chegam até mim falando, Nino, eu não consigo dar aula durante muito tempo porque eu sinto muitas dores nas costas. Jucura, você foi ao médico? Não, eu fui ao médico e, cara, fiz a ressonância, tá tudo bem. Então, você tem um caráter primário, você não tem um fator de segunda ordem pelo qual determina esse fator causal, né? Só que qual que é a grande questão? Eu chego lá e despejo. Jucura, é o seguinte, meu currículo é esse, nós vamos fazer isso, e saio falando. Então, a anamnese quer ouvir a tua história, eu saio falando de mim. Então, em vez de te ouvir, Jucura, aconteceu alguma coisa, desde quando isso aconteceu, quanto tempo você fica em pé, quanto tempo você não fica. E para a dor lombar, existe um estudo muito diferente, que hoje existe, que nós chamamos de movimento preferencial, que seria fundamental perguntar, Jucura, qual seria a posição pela qual você adquire que lhe alivia a dor? Então, vou dar um exemplo. Pacientes que têm estenose de canal, por exemplo, têm posições preferenciais de flexão, ou seja, melhora sentado. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que esse seja o seu caso. Nino, minha posição preferencial é em estados de flexão. Você vai até a minha academia ou centro de treinamento. O que eu devo fazer? Você vai aquecer na bicicleta. Porque você vai estar em posição de flexão de coluna. O que a maioria faz? Coloca em pé na esteira para aquecer. O que vai acontecer? Você vai descer da esteira com dor. Mas por que aconteceu isso? Porque eu não te ouvi. Sim. Né? Então, esse é um dos fatores principais. E talvez porque a gente, alguns profissionais, né, a gente sabe dessa evolução da educação física, mas mantém um protocolo que a gente pode chamar de desatualizado, né? Que não faz essa relação, né? Então, assim, essa prescrição do treinamento para cada tipo de dor, para cada tipo de reabilitação, é a mesma coisa que a prescrição do treinamento para diversas coisas que as pessoas procuram dentro da academia, né? Que essa relação, eu não sei se vocês todos têm essa percepção, essa relação hoje, depois de muito tempo, a relação atividade física e qualidade de vida mudou muito, né, de tempo para cá. Então, o exercício é fundamental. As pessoas conseguiram entender que o exercício é fundamental na vida delas por N fatores, né? E aí, aproveitando esse gancho, a gente conversou um pouquinho sobre esse período que nós ficamos 2 anos parados aí, né? E aí eu fiz uma pergunta meio que já pensando na resposta, porque também passamos por isso, né? Nós ficamos todos aqui parados, né? Diminuímos a quantidade de exercício e a gente foi se reinventando aí nesse processo. Eu queria saber se essa procura de reabilitação, essas questões de dor, isso aumentou, né? Depois desses 2 anos e o que você vem vendo agora, né? Com relação a isso, esses resultados da pandemia. A pandemia trouxe grandes consequências, né? Tanto que, por exemplo, falando uma opinião muito particular, assim, se eu pudesse dar uma citação, né? Pela qual foi uma das coisas pelas quais me deixou mais triste, foi em relação à nossa pobreza de conhecimento em relação à saúde. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, as recomendações, seja de caráter farmacológico ou de o que quer que seja, era baseada em nada. Era baseada em grupos de WhatsApp.
né? Por que eu estou falando isso? Hoje, quando você vai propor um movimento, geralmente a primeira coisa que você pergunta é, baseado em quê? Né? Porque, infelizmente, na área da educação física, existem muitos autodidatas. Isso aconteceu muito na pandemia, fazendo com relação àquilo que você perguntou. Eu estou com dor nas costas. Faz tal coisa que melhora. Né? Sempre tem alguém do WhatsApp com aquela alma muito caridosa, né? Aí você fala assim, aí você dá continuidade a isso. Poxa, você viu onde? Não, mas que teve uma amiga aonde, não sei da onde, pela qual me passou isso. Super funcionou com ela. Então, assim, o que a gente vê muito hoje é isso, assim, né? Então, assim, a pandemia nos trouxe essas consequências, nos trouxe um acúmulo de informação muito grande, né? Porque você passava menos tempo saindo, menos tempo se deslocando, você tinha que estar fazendo algo. Então, você estava buscando informações na internet, que pela qual, geralmente, são qualquer tipo de informação baseada em nada. Então, é por isso que cheguei a citar isso. E, realmente, as pessoas chegaram com uma variabilidade muito grande de alteração. Obviamente, houve uma alteração muito mais significativa na dor lombar, que foi o artigo que eu cheguei a publicar pelo UFSCar, foi em relação à dor lombar. A única coisa, sendo de uma forma bem sucinto, é que aliviar a dor lombar, ele alivia através do movimento. Ponto. E o que nós estávamos fazendo? Menos movimento. Então, o que começou a acontecer? A incidência de dor lombar, ela triplicou de uma forma significativa. Eu não sei se vocês observam isso, as pessoas têm uma associação com a dor, especificamente lombar, assim, ó, repouso. Exatamente. Que é literalmente perfeito. ao contrário, né? Exatamente ao contrário. Eu tenho dor lombar, eu preciso de repouso. Então, eu vou manter o maior tempo deitado ou na posição, sei lá, de feto ou qualquer outro processo. Exato. E é literalmente ao contrário. Exatamente, perfeito. Exatamente isso. A dor lombar foi uma das coisas que teve uma das maiores margens de estudo nos últimos anos. E toda vez quando há um consenso ou um guideline, significa que, gente, já deu, a gente já estudou tudo que tinha que estudar, acabou, não tem mais, realmente, a partir disso. Só que olha só que interessante. As pessoas cada vez mais buscam, vou dar um exemplo, a pessoa vai fazer um exercício na academia, o que ela busca fazer? Sentada. Aí não, precisa apoiar. Gente, se você apoia a coluna, os músculos que estabilizam a coluna vão estar ativos ou inativos? Inativo porque você apoiou. Então faz de pé. Aí a pessoa, vamos supor assim, aí você começa a perceber aquilo que nós tínhamos conversado anteriormente. Para um minutinho para pensar. Né? É que a informação ela chega a vir de uma forma tão desordenada que entra como efeito manada. Essa é a grande questão. Né? Desde o começo, quando nós fizemos a faculdade, a principal coisa que sempre nos disseram, adaptação. Né? Sempre nos foi dito isso. Aí, na hora do momento da aplicabilidade literal da palavra, vamos fazer sentado? Você fala, não, gente. Não, companheiro, não, não, né? Vamos mudar esse fator, né? Então, esses fatores é que justamente causa a diferenciação. E é algo que a educação física tem de muito positivo, né? E o que é visto, assim, dessas minhas especializações, menos de um terço eram profissionais de educação física. Sim. Né? Aí que eu adoro os fisioterapeutas, tenho muitos amigos fisioterapeutas, mas são muito espertos. O que eles estão fazendo? Se aprimorando em movimento. Porque o que acontece? O que eles fazem? Vamos supor, tem dor nas costas. Beleza, eu vou fazer uma busca em sites científicos, PubMed, seja ele qual for, e vou verificar qual é o último guideline sobre tal coisa. O que eles estão descobrindo? Movimento. Aí eu me pergunto, quem é um especialista de movimento e se formou para isso? Nós! Né? Então, assim, como você começa a buscar... primordial, na verdade, né? Da educação física. Primordial, né? O significado da educação física. Exatamente, né? E o mais interessante é muito assim, eu vejo muito assim, algumas coisas que se tornavam mitos, né? Quando criança não pode treinar ou fazer força, né? Sim. Dor lombar se só trata deitado, né? Joelho não pode passar a ponta do pé, né? Você tem uma lista de coisas assim que vão se fazendo dentro da reabilitação e essa mística ela vai se acabando gradativamente. A gente falando desse processo de pandemia, né, do aumento do sedentarismo, esse processo sentado, nesses anos que você trabalha com reabilitação, você vê um progresso tanto na prescrição do treinamento, mas enquanto os equipamentos, a utilização de diferencial que consiga analisar melhor essa questão de reabilitação e dor?
Ah, sim. Hoje os instrumentos, né, no meu caso particularmente, os instrumentos que fazem a mensuração da sua atual situação, ela tem melhorado de forma significativa, né? Então, assim, questionários, a telereabilitação, por exemplo, né, que você pode pegar e dar aula para o seu aluno com o intuito de dar reabilitação, tem melhorado muito. Você pode ter alunos em qualquer lugar do Brasil, você pode marcar uma aula com ele online, justamente porque... Então, vamos dar um exemplo em relação à dor lombar, porque é uma das que mais acomete, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa que tem a dor lombar, ele tem medo de dobrar a coluna. Aí, às vezes, ela vai lá, te apresenta o exame, por exemplo, uma ressonância, você verifica, né? Aí o diagnóstico vem assim, não é verificado nada, mas ela desce igual uma madeira. Você fala, rapaz do céu. Aí, com aquele medo, com aquela cautela. Então, o seu atendimento naquele momento vai ser muito mais retirar o estado dela de cinesiofobia, que é medo do movimento, do que propriamente restabelecer isso. Então, a tecnologia veio muito a partir disso, porque ela não vai precisar ir na minha academia e deslocar peso, porque o problema dela não é força, o problema dela é movimento. Então, ela já, o que é favorável? Ela está dentro do ambiente dela, dentro da casa dela, se utilizando pelo qual um dos critérios da reabilitação, que é estar dentro da sua rotina, nada melhor que dentro do teu ambiente, então você pode utilizar isso. E isso, a melhora, né? A modernidade de instrumento nos trouxe isso. Fora as informações, né? Como vocês estão fazendo aqui, por exemplo, o acesso disso é muito grande. A quantidade de alunos que podem se beneficiar disso é muito grande. Tá. Com relação à telereabilitação, não é simplesmente você montar um videozinho para ele e vai fazer, né? Você tem que estar acompanhando isso, que aí eu acredito também que mesmo os treinamentos utilizados hoje por aplicativos ou mesmo à distância, deveria ter acompanhamento do profissional. Sim. Né? Não é simplesmente eu monto o treino, te entrego e você vai fazer do seu jeito. Não, porque se ele estiver executando um movimento que ele está sentindo dor, está sentindo desconforto, se você alterar, né, modificar a carga, ou se modificar o posicionamento, ou você trocar de movimento, Isso. ele consegue executar e vai ter um resultado maior. Exatamente. Né? Então, a questão, assim, eu acho muito interessante essa questão da telereabilitação, que é esse contato direto com o paciente. Né? Não é simplesmente prescrever e deixar ele à vontade de fazer. Exatamente, Né? Você sabe que é bem interessante a pergunta, porque passou-se um tempo atrás e justamente eu também era um pouco contra em relação a isso, né? Poxa, vai pegar em relação a essa individualidade, que forma a gente vai fazer e tal. A grande questão estava muito justamente nisso, né? Pelo qual você se referiu, e é onde a biomecânica entra, é onde o estado da fisiologia entra. Porque, às vezes, eu vou falar sobre o caso da reabilitação, que é a minha área de maior contato. Existe um efeito guarda-chuva, que nós chamamos força. Todo mundo acha que para reabilitar precisa de força. Não, gente, nem sempre. Por que eu estou falando isso? Às vezes, vão pessoas lá comigo reabilitar que já são fortes. Se ela já é forte, como eu vou falar para ela e ter a cara de pau de falar assim, ali falta força, né? Quer ver uma coisa bem característica? Eu vou me manter dentro da dor lombar, porque é o que a gente tem comentado bastante. Todo mundo geralmente fala que dor lombar é falta de força. Aí você vai lá, encosta nos eretores da espinha da pessoa, tá assim, ó, igual essa madeira, né? Aí você vai ter a cara de pau de falar assim, lhe falta força. Você precisa de fortalecimento. Você precisa de fortalecimento, tá bom? Aí esse cara, como isso, né? Ou se não, vou fazer o contrário. Então, sabe o que acontece, Jocura? Que você tá com dor lombar porque falta força de abdômen. Aí, obviamente, você vai fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte, Nino. Já que me falta força de abdômen, qual que é o teste aplicado pela qual se é verificada a minha força de abdômen? Aí esse teste existe, é justamente o movimento de prancha, pelo qual você tem que ter um tempo de sustentação menor do que 20 segundos. Você faz 1 minuto e meio. Aí você sai dali e eu falo o quê para você? Você entende? Então, assim, você vê o nível de complexidade a partir disso. Então, é isso que você pode estar fazendo dentro da telereabilitação, por exemplo. Porque, às vezes, a pessoa precisa estar em movimento, né? Então, isso já nos ajuda de uma forma muito significativa. E aí, o interessante, né, que você falou, na atividade diária dela, às vezes, ela esquece de te falar em que movimento que ela sente dor, ou onde ela sente desconforto, ou onde ela tem restrição no movimento, mas aí você consegue observar, naquele momento ela lembra e te consegue passar isso, e aí você consegue, a partir disso, né, ter um acompanhamento melhor e evoluir melhor no tratamento, Exatamente, exatamente. É perfeito. Tanto é que tem algumas curiosidades que só a partir dos anos vão se
acontecendo. Uma das principais coisas que acontecem na minha academia, por exemplo, eu não tenho banco. Ou tenho pouquíssimas máquinas. Por quê? Você vê poucos idosos irem até o chão, porque eles têm medo de dobrar a coluna. E eu vou falar para vocês o porquê. Todo idoso usa sapato sem amarrar, porque ele não quer abaixar. Pode reparar, ninguém... Tem medo de cair, né? Exatamente. Olha que interessante. Parece uma mágica, né? Ó, até certa idade você vai usar de amarrar. Depois de certa idade você não usa mais. Mas não é que ele perdeu a capacidade. Ele simplesmente começa a achar que abaixar é ruim para ele. Aí o que ele faz? Ele põe os pezinhos assim, ó. Um tira o outro e encosta no cantinho. Aí, depois de um certo tempo, você quer que ele abaixe, ele não vai abaixar. Por quê? Porque se o corpo ele é resultado de uma experiência pela qual você vive, que é o chamado fenótipo, como que ele vai abaixar? O corpo começa a achar isso nocivo, ruim. Então, o que ele vai fazer? Ah, não, abaixar é ruim. Sim. Então, ele para. Então, é justamente o que você falou. Então, isso começa a se encaixar. Se eu ouço o meu paciente, né, ou aluno, se eu tenho essa capacidade adaptativa, se eu observo biomecanicamente como ele abaixa, como ele não abaixa, como ele pega, como ele não pega, isso é positivo. E fazendo de uma forma fisiológica, por exemplo, a neurofisiologia, ela vem muito interessante porque, vamos supor, você começa a dar aula, uma das perguntas que eu faço para o paciente sempre é, o que você gosta? Por que você me procurou? Ah, não, eu vim para melhorar a dor. Não, até eu entendi. Mas, melhorando a dor, o que você gostaria de voltar a fazer? Porque isso te dá um caminho, né? E por que isso é interessante? Existe um sistema que é chamado via opioide descendente. O que fica sendo isso? Quando você me autoriza a passar o exercício e você se sente bem em determinado ambiente, seu cérebro libera essas substâncias opioides pela qual o seu estímulo do tecido diminui até seu cérebro. Pronto. Então, não foi aquela mágica. A gente simplesmente escolheu de uma forma adequada seu movimento. Aí você começa a ajustar isso, né? Aí é onde tudo acaba se encaixando. Você tem um público, você falou, a gente fez essa observação dos idosos, né? Você tem as pessoas que te procuram mais são idosos? Como é que funciona? É muito interessante, assim, né? Hoje, por incrível que pareça, os idosos estão se cuidando mais, né? Assim, hoje, meu público é um pouco maior em relação a idosos, hoje, né? Eu tenho pessoas de uma menor idade, vamos significar assim, adultos, né? Mas hoje fica sendo em relação a idosos. Como eu tenho muito contato com ortopedistas, então boa parte deles fazem um encaminhamento direto, às vezes, para lá. Então, às vezes, uma lesão de ombro, uma síndrome do impacto, né? Uma lesão de cão, pincer, né? Que são alterações do quadril. Isso acontece muito. Um pós-operatório, depois da fisioterapia, obviamente, né? Da continuidade à sua atividade de vida diária também. Mas hoje, idosos estão maiores. É um público muito fiel e que hoje está muito preocupado a isso, por incrível que pareça. A formação deles, não sei se é porque estavam tão mais adaptados a permanecer em casa, eu acho que foi os que se adaptaram melhor a esse período. E a expectativa de vida também aumentou, né? As pessoas conseguem ver essa relação de qualidade de vida melhor. Quando você fala em melhora de atividade diária, né? A gente tem essa propensão de pensar nos idosos, né? E tudo, mas a gente sabe, e a gente passou também, não só nesse período de pandemia, algumas coisas que também nos trazem malefícios, né? Para a qualidade de vida. O comportamento da gente docente de ficar sentado o tempo todo, ou de ficar na frente de uma tela, ou de ficar com outro comportamento corporal que a gente fique durante muito tempo, que nos traga alguma dor especificamente. Eu consigo entender bem essa relação lombar, viu? É uma particularidade muito interessante. E aí, a gente falando sobre isso, sobre essa reabilitação, sobre as questões de dor, eu queria saber se você já trabalhou com um grupo de atleta específico. Olha, recentemente eu tive o prazer de atender bailarinas. Olha, eu te fiz essa observação porque justamente, né, não sei se você lembra, minha especialidade é dança e é uma procura muito grande, né, sobre as dores lombares por conta também do comportamento motor, né, da biomecânica da dança que nos faz ter essa dor em relação à lombar. É muito interessante, assim, o que acontece, né? Cada dança ou cada
movimento, ela tem sua especificidade específica, né? Aí entra aquele caráter novamente da individualidade. Assim como tem a síndrome do arremessador, né? Da mesma forma em relação aos bailarinos, por exemplo. Então, por exemplo, a posição de joelho de rotação externa, por exemplo, quando eu atendia bailarinos, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, né? Tanto que eu fui estudar balé sobre isso. Então, posição 1, posição de quinta, por exemplo, que é onde os calcanhares após os pés se encontram. E aí, o que acontece? A adaptação ela é tão interessante que depois desse movimento, você quer aumentar o estado de força de quadríceps dessa pessoa, aí você opta, faz a sua pesquisa devidamente e é verificado-se que o búlgaro tem o exercício de menor pressão patelar. Qual que você vai começar? Por ele. Só que tem aquela característica. As dançarinas têm uma rotação pela tíbia muito significativa. Se você, olha que engraçado. Você coloca o pé dela reto, ela sente dor no joelho. Sim. Que é teoricamente adequado. Porque está alinhado, né, os côndilos. Aí você coloca inclinado, em quase posição de quarta, né? Olha o quanto eu estudei balé. Você viu, olha, né? Gente, eu tô impressionada. Não, fui estudar. Gente, ele tá aqui falando das posições da dança. Olha, ele fui fez estudar. quinta, realmente. Eu fui estudar. Quarta, realmente. Que nós na dança chamamos de andeor, né? Andeor, fui estudar fora, também que sobre, que exatamente. É abdução. Eu fui estudar, porque assim, eu acho que esse fica sendo, sinceramente, o grande diferencial. Né? Porque toda vez assim, o Jocura vai me procurar, o que você faz? Faço tal. Cara, aquela noite eu vou estudar e vou ver... Tá todo ver atleta. Muito vídeo daquilo que a pessoa pratica. Então, a partir do momento que eu tive a oportunidade, cara, eu fui assistir A Morte do Cisne umas 3 ou 4 vezes. Então, eu sei qual é a música, eu sei qual é a posição, entendeu? Porque não adianta eu achar. Porque o que acontece? Se eu não buscar o entendimento disso... Por que foi tão impressionante? Na hora que eu coloquei ela em posição para realizar o afundo e alinhar o pé dela, eu falei, cara, eu não posso alinhar o pé dela, porque eu sei que ela fica muito tempo em posição de quinta, né? Então, tem o andeor, por exemplo, que é justamente quando você leva os joelhos em forte para fora, mantendo sua condição de postura. Então, eu fui até estudar a história do balé. Então, obviamente que eu não podia... E olha que acaba sendo interessante, por quê? Eu precisava melhorar a condição dela, mas eu não podia gerar hipertrofia. Por quê? Porque o balé, como é uma dança da corte, mulheres não podem ter volume. Então, você nunca vai ver uma bailarina de seios fartos, você nunca vai ver uma bailarina de bunda farta. Por quê? Porque isso era ofensivo à corte. Estereótipo também, né? Assim. Exatamente. Mas isso que eu falo, porque é histórico, né? Então, assim, você nunca vai ver uma bailarina do balé Bolshoi, por exemplo, dessa forma. Por quê? Porque vem da característica, né? Então, é o que eu falo. A grande questão, o diferencial, se eu fosse dar, é justamente isso. Se o cliente vai até você, estude realmente o cliente. O que ele faz? Eu tenho grande interesse por balé? Não. Eu despertei o interesse por balé por causa do meu cliente. Sei fazer a posição de quinta? Nunca. Meu joelho vai quebrar. Eu vou acabar o podcast aqui agora. Eu vou fazer um teste da quinta e da quarta. Você entendeu? Então, essa questão... São as mais difíceis. São as mais difíceis. Né? E aí são as lesões maiores, que é lombar e quadril, né? Exatamente. Que a gente sempre está trabalhando dessa forma. Então, assim, eu acho que essa... E assim, que a gente, conversando dessa forma, a gente começa a perceber a área infinita que a educação física começa a ter. Isso a gente está falando de reabilitação. Imagina se ela fosse até lá sem alteração nenhuma e fosse simplesmente para desempenho. Cara, ele vai seguir a mesma regra, com a vantagem de não ter uma alteração mecânica. Só que o que acontece? Ele vai querer colocar o pé dela reto. Aí ele vai causar uma alteração mecânica. Aquela coisa, o corpo dela está adaptado para o balé. E eu tenho que melhorar isso para o balé. Eu não preciso melhorar isso porque o pessoal chama de normal. Exatamente. Né? Ou padrão normal. O normal o normal para quem? Né? Isso, normal para quem? Normal para quem? É verdade, para quem? Né? Exatamente. E aí essa questão da tecnologia, você falou que assistiu muitos vídeos de balé. Essa questão de acesso, né, a esses vídeos. Eu tenho acesso hoje a jogos de beisebol, de técnicas de beisebol, de corrida, que eu não tinha durante a minha faculdade com tanta facilidade. Acesso aos livros, continuo tendo. Acesso a conteúdo, né, acadêmico, continuo tendo. Mas esse acesso aos vídeos, a filmagem em câmera lenta, em várias posições diferentes. Hoje está muito mais fácil isso para a gente, melhorando até a questão do nosso conhecimento, do aprendizado disso daí. Né? Então, eu achei muito interessante ter falado isso, né? Porque são tecnologias que a gente deixa de usar a nosso favor, né? E está disponível isso, muito, né? E é muito engraçado, né? Fazendo até, se me perdi, tem uma sugestão para os futuros profissionais, justamente isso. Use o celular de uma forma positiva durante a aula.
né? Porque, assim, foi-se muito visto em estudos que o feedback direto ajuda muito. Eu fiz isso hoje, né? Dando aula para minha aluna, eu falei, Nina, eu não estou conseguindo entender o posicionamento. O que eu fiz? Peguei o celular, filmei ela, mostrei para ela. Tá acontecendo isso aqui. Ah, eu entendi agora. Olha que beleza. Só que, gente, terminou aquele momento, guarda o celular, a aula continua. Sim. Né? Então, esse profissionalismo ele é muito interessante, né? É o que vai fazer a diferença. E a gente trazer isso, né, nós todos docentes, trazer esse avanço para a sala de aula faz muita diferença, né? E a gente está falando aqui de trabalhar com atletas ou bailarinos especificamente, e falando de reabilitação, mas a gente precisa compreender que a educação física é isso aí, né? Meu cliente qual é a especificidade do meu cliente, né? A gente relutou um pouco em relação aos aplicativos, como que a gente vai trabalhar com individualidade biológica, como a gente trabalha com a individualidade do cliente dessa forma, como você falou, né? Eu tenho esse contato direto. A educação física tem essa questão da proximidade do aluno, a gente tem essa característica, né, da proximidade, de filtrar outras coisas na vida dele que traz para a prática de exercício, para a reabilitação, como você falou dessa questão que é subjetiva da dor, se eu estou passando por outro momento, eu acho que é bem importante. Olha, gente, eu não sei, eu ficaria aqui... Ô, Júnior, a gente pode ficar aqui mais tempo? A gente poderia ficar aqui falando sobre vários assuntos, assim. Dá um tempão, dá um tempão. A área, ainda mais, eu acho que nós tivemos, nós três, né, acho que tivemos o prazer de passar por um processo muito interessante, eu acho, né? Porque se a gente parar para avaliar, a gente passou pelo processo das pesquisas diretas em relação a livros físicos. Sim. E hoje a gente anda com tablet com eles ali, né? Faz correções de provas ali, de vez de ficar andando com tubo, às vezes, tudo ali dentro da mão. Então, assim, eu acho que nós tivemos a grande oportunidade de passar por essa mudança significativa. E qual que eu creio, quando eu converso com alguns amigos das antigas, justamente isso. Nós trouxemos o que nosso período teve de melhor e conseguimos agregar isso, né, nesse atual momento. Nós tivemos uma capacidade adaptativa. Logo de cara, eu admito também que rejeitei um pouco essa questão tecnológica que veio jogando para cima mesmo, né? E hoje aceitando isso, né? E hoje aceitando isso de uma forma muito mais assertiva e se utilizando isso de uma forma mais adequada, acho que igual o Jocura falou. Acho que a gente entende que o bom profissional, ele consegue aliar isso à área que ele está atuando, né? A educação física tem muita possibilidade de trabalho, né? Mesmo com a divisão, né, que a gente teve na área da educação física da licenciatura e do bacharelado, a gente tem muita possibilidade de trabalhar. Agora, com essa abertura no Sistema Único de Saúde, né, nessa área hospitalar, então a gente vem ganhando caminhos, né, em relação à nossa profissão. Eu acho que até aproveitar, assim, a área de abrangência que me deram aqui, fico feliz por isso. Eu acho que a grande luta pelo profissional de educação física é mantenham-se estudando, por favor. Sim. Por favor, não tenham preguiça de buscar conceito. Conceito justifica exercício, né? Então, assim, o que eu vejo muito hoje em dia é o pessoal tentando reinventar a roda, reinventar o agachamento, reinventar o supino. O equipamento que foi feito só para aquilo. Exatamente. Né? O equipamento Vamos parar, foi gente, feito com isso, aquilo. pelo amor de Deus. Né? Parem com isso. Isso, a gente estava até comentando, a questão da tecnologia não é só tecnologia digital, né? A tecnologia analógica foi estudado o aparelho para aquele movimento. Para aquele grupo muscular, daquele jeito, mas as pessoas... Aí vai lá a pessoa e fica em pé, ou fica de costas, ou... até prejudicando o próprio funcionamento do aparelho, né? Exatamente. Porque a carga aplicada sobre o aparelho não é tá inadequada. E aí você vai quebrar o aparelho. Exatamente. Então, gente, ó... não criem a roda. Isso, não criem a roda. Não existe tá? criar roda, não existe criar roda. Alguém já fez isso pela gente, tá? Fica tranquilo que tá tudo bem. Né? Então, assim, aparelho de abdutor, se fosse para ficar em pé, seria uma plataforma e não somente aquele negocinho ali, tá? Fica tranquilo. Se o cara que construiu aquela máquina quisesse que você ficasse em pé, ele ia construir uma plataforma. Pode ficar tranquilo. Com certeza. A pessoa estudou especificamente a biomecânica, a cientologia, mas as pessoas... E a gente vê o grande número de acidentes, né? Que acontecem em relação a isso. Os grandes memes que a gente vê na internet. Vem muita coisa, né? Acho que a grande questão justamente é essa. Continue estudando. Eu acho assim... tenho a curiosidade... Eu acho que assim... Eu quero algo bem relembrado aqui, que é muito interessante. A língua principal, né, da ciência é o inglês. Só, cara, tem um
uma teclinha pequenininha lá em cima que vai traduzir para vocês, tá, gente? Então, assim, isso hoje não serve mais de desculpas. Achou um artigo, vê lá, dá uma olhada em prática baseada em evidência, né? Justifique seu trabalho, né? Dê um bom argumento para isso. Isso, assim, isso dá um caráter de valor tão grande que é imensurável isso. E nós, enquanto docente, a gente precisa falar muito sobre pesquisa no sentido de filtro, né? Uhum. Porque a gente pega isso aqui e fala, vamos, cadeira abdutora, e aparecem todas as coisas possíveis imaginar. Exercícios para cadeira abdutora, exercícios para leg press. E aí, como a gente faz esse filtro científico, né? Da onde... Isso é muito importante para o aluno também, porque ele digita, eu até brinco na sala de aula, eu falo assim, gente, olha... Não pega o primeiro, entendeu? Só todo mundo primeiro, porque senão eu vou ler a mesma coisa, né? Então, a gente precisa buscar outros assuntos. Tanto é que, tipo assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, né? Ou vou dar aula lá na pós-graduação, meu primeiro trecho, ou boa parte do primeiro trecho da área é baseado em prática baseada em evidência. Porque, por exemplo, na minha área, que é a área da reabilitação, não adianta eu olhar estudo de caso. Sim. Estudo de caso vai falar somente uma coisa. Então, gente, vamos para o ensaio clínico randomizado. Então, gente, outra coisa. Tudo aquilo que você comparar a nada, aquilo que você comparou vai dar maior resultado. Ou, tudo aquilo que tiver maior margem de efeito tem algo de errado, gente. Tudo aquilo que resolve muita coisa, suspeita, pelo amor de Deus. Suspeita, né? Senão, assim, certamente nós não seremos os únicos que estamos vendo isso. Então, assim, começa a desconfiar um pouco. Seja um pouco, não ofensivo, mas seja um crítico positivo. Né? Isso acaba ajudando muito. Poxa, que bacana, Ju, você passa nesse exercício. Qual que é a sua finalidade com isso? Ah, não, minha finalidade é essa. Hoje você vê assim, não, eu vi fulana de tal no Instagram fazendo. Então, assim, não tira base nenhuma. Então, eu vou falar, vou parar de seguir a Ju, vou parar de treinar com ela, vou ficar olhando o vídeo dela. Começa a não atribuir. Esteticamente bem, né? Então. Gente, eu ficaria muito aqui. Assim, poder estar falando sobre educação física com dois profissionais tão referência na área é muito importante e me faz acreditar sempre na nossa função dentro da sociedade, do que a gente faz na sociedade. Né? Qual a nossa importância em relação a isso, aonde a gente está inserido na área da saúde, enquanto profissional de educação física, com muito orgulho. Bom, queria agradecer ao professor André Jocura, que é pau para toda obra aqui do curso, né, de Educação Física do Unisalesiano. Agradecer, Nino, muito obrigada, assim, muito esclarecedor. Aprendi muita coisa, né? Antes do nosso bate-papo aqui, até fiz algumas anotações. Queria saber se o professor quer falar alguma coisa, para a gente finalizar e a gente podia já marcar outro, Jocura. Podia. A gente pode, mas né? Entre a gente mesmo, seria bem legal bater papo aqui. Só faltou, talvez, claro, né? Essa aqui é uma coisa mais contraída mesmo para bater papo, só faltou o barzinho mesmo, né? Então, gente, um ambiente de barzinho seria bem legal, né? Aí seria uma conversa bem mais legal. Ô, Nino, obrigado sempre, né? Você sempre disposto a nos auxiliar. Eu fico felizão de ver você onde você está e até onde você pode chegar e você vai buscar isso, né? E não buscar, assim, simplesmente pegando qualquer coisa, fazendo... Não. Sempre continuar estudando, sempre melhorando, se especializando. Eu gostaria que muitos profissionais fossem assim, né? Se todos fossem assim, seria muito bom para a nossa profissão. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Assim, assim, podem contar comigo quando quiserem, porque, assim, é uma satisfação muito grande, até acho que o Gil falou, assim, o amor pela profissão, né? Às vezes a gente que estuda sabe o quanto a gente deixa a comodidade de casa, pegar um ônibus numa sexta-feira à noite, pegar metrô lotado, né, e chegar e gastar aquela grana ainda e voltar e falar, não, é por um bom benefício, né? Fico muito feliz, assim, pelas palavras, grato pelo convite mesmo, e vamos continuar aí lutando pela profissão que temos lá nosso espaço. Muito obrigado. Galera, eu encerro por aqui mais uma palestra do 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Muito obrigada mais uma vez, todos vocês, e até mais.